Senhoras e senhores, a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Consultoria Jurídica da Advocacia Geral da União naquele Ministério, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, promovem o terceiro seminário Democracia, Direito e Gestão Pública. O evento conta com o apoio institucional da Escola da AGU. Este seminário é uma atividade do projeto Ciclos de Debates, Direito e Gestão Pública, e tem como objetivo debater sobre temas de relevância para a gestão pública, como o equilíbrio democrático e o controle social, a autonomia e o controle executivo e o ativismo judicial. O objetivo é estimular a reflexão e a construção de referenciais comuns para a atuação do Estado brasileiro. Para estimular a produção de conhecimento, o terceiro seminário Democracia, Direito e Gestão Pública contempla a apresentação de artigos de diversos autores que responderam à convocatória promovida pela coordenação dos ciclos, relacionados com os temas do direito, da gestão e da democracia. Neste momento, são convidados para compor a mesa de abertura o senhor Luiz Inácio Lucena Adams, ministro de Estado da Advocacia Geral da União. O senhor Walter Correia, secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O senhor Rogério Carvalho, deputado federal do PT pelo Estado do Sergipe. Senhor Luiz Pittman, deputado federal do PMDB pelo Distrito Federal e presidente da Frente Parlamentar de Gestão Pública. Senhor Guilherme Estrada Rodrigues, consultor jurídico da AGU no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Senhor Adriano Massuda, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde. Senhor Aldino Graef, assessor especial da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais, da Casa Civil da Presidência da República. As autoridades podem tomar assento. Para a abertura dos trabalhos, neste momento, fará uso da palavra o advogado-geral da União, Dr. Luiz Inácio Lucena Adams. Eu quero, inicialmente, homenagear as autoridades presentes nessa mesa, Dr. Walter Correia, amigo, secretário executivo adjunto do Ministério do Orçamento e Gestão, deputado federal Rogério Carvalho, deputado federal Luiz Pittman, nosso Distrito Federal, consultor jurídico Guilherme Estrada, do Ministério, planejamento, orçamento e gestão, o doutor Adriano Massuda, secretário executivo, e o doutor Aldino Graef, o nosso assessor especial lá da Casa Civil. Eu queria, primeiramente, registrar a importância que esse encontro que a Secretaria de Gestão do Ministério, o IPEA, a Consultoria Jurídica, a Advocacia Pública está promovendo. Eu acho, viu, doutora Valéria, que essa congruência entre democracia, direito e gestão é um tema absolutamente central no nosso debate em relação ao Estado. Nós vivemos um período em que eu tenho reiterado, eu disse isso em Curitiba, na conferência da OAB, nós vivemos uma Babel jurídica de debates e de temas e convivemos muitas vezes nessa Babel com verdadeiras tensões entre diversos setores do Estado e fora do Estado, na disputa dos rumos do Estado, transformando debates políticos em debates jurídicos. É comum, e eu tenho enfrentado esse debate recorrentemente na AGU, de nós recebermos de órgãos da administração, particularmente, eu cito aqui o Ministério Público, de alguns procuradores, tentativas de impor uma solução política mediante um argumento jurídico e incorporando e agregando
iniciativa algum tipo de ameaça. Não é pouco o fato que o Conselho Nacional do Ministério Público está conduzindo uma análise desse tipo de conduta e deve realizar uma audiência pública sobre isso, exatamente porque pretende o Conselho Nacional do Ministério Público debater quais são os reais limites que tem que compor a relação entre os órgãos. Eu acredito, e se nós olharmos bem a nossa Constituição e nossos tribunais, vocês vão ver que é recorrente nos tribunais que as decisões sejam tomadas por maioria. O que significa que nossa legislação, ela admite, e como deve se admitir, diversas possíveis interpretações, potenciais interpretações, que são adotadas por nossos órgãos jurídicos, mas principalmente devem ser adotadas por nossas instâncias decisórias de Estado, seja o Congresso Nacional, quando faz escolhas legislativas, seja o Poder Executivo, quando faz escolhas administrativas e também escolhas legais, na adoção de políticas e na escolha das possibilidades que nossa Constituição oferece de rumos para o nosso país. E aí, cabe fundamentalmente nós, e aqui eu falo dirigido especificamente para a advocacia pública, o papel de auxiliar nesse processo, seja no aconselhamento e seja também, fundamentalmente, na defesa dessas opções. Então, eu acho que quando nós discutimos gestão, democracia e direito, nós estamos discutindo possibilidades do direito, nós não estamos discutindo... O direito não é um fato absoluto, ele é um fato potencial, ele é uma potencialidade. Tanto que o ministro Eros Grau já disse que o direito é muito mais prudência do que ciência, né? Então, de fato, o direito é uma potencialidade de possibilidades para o futuro. Da mesma forma, a gestão, ela exerce nessas possibilidades escolhas legítimas. E a democracia legitima essas escolhas pela participação popular e pelo processo de participação política pela cidadania. Então, a congruência desses três temas é fundamental exatamente para definir esse rumo do Estado. Nós temos que acabar com o Estado inoperante, nós temos que acabar com o Estado que não governa, que não é governado, e um Estado que acaba sendo, em última análise, não um verdadeiro produtor de soluções para o país, mas uma máquina emperrada que todos criticam e que não há para a qual não se produz solução. Eu acho que nós temos avançado muito nesses últimos anos, nós temos rompido com muitas barreiras, muitos paradigmas, mas é necessário, de fato, avançar muito mais. E acredito que esse seminário, aqui concluindo, esse seminário deverá, contribuindo já na linha que ele vem contribuindo já há alguns anos, ele deverá apresentar e possibilitar soluções muito significativas para essa caminhada, que ela é, eu digo para vocês, uma das mais fundamentais para nós, que somos parte dessa burocracia estatal. Eu sou parte da burocracia, como procurador da Fazenda, fundamental para nós vermos uma administração, de fato, eficiente, né? Então, muito obrigado, parabéns a todos, parabéns ao doutor Sérgio, a todos que estão auxiliando e trabalhando na realização desse evento, e espero que o seminário produza todos os resultados para o qual nós temos expectativas e muito mais. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, senhor Walter Correia. Queria cumprimentar, antes de mais nada, o Dr. Luiz Inácio Adams, ministro de Estado da Advocacia Geral da União, nossos deputados Rogério Carvalho, Luiz Pittman, nosso assessor da Casa Civil, Aldino Graef, Adriano Massuda, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, nosso consultor jurídico Guilherme Estrada, senhoras e senhores, muito bom dia.
Também cumprimentar aqui a Valéria Salgado, nossa diretora da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento. Antes de mais nada, queria parabenizar, né, tanto a SERGES quanto a nossa consultoria jurídica, a AGU e o IPEA, por essa iniciativa, por essa atividade importante, que é a reflexão sobre a gestão pública no país. Tenho muita satisfação de estar aqui nessa abertura desse terceiro seminário Democracia, Direito e Gestão Pública, que considero um evento de suma importância para o país. Hoje já há um consenso sobre a importância do Estado na formulação de políticas, na regulação da competitividade do país e na promoção do bem comum da sociedade. Ou seja, está superado a discussão sobre o tamanho que o Estado deve ter, né? Se mínimo, se máximo, mas tem que ser o Estado necessário para a implementação das políticas. E depois da crise de 2008 ficou muito evidente a importância da atuação do Estado na economia e na sociedade, não só brasileira, mas mundial. Então, esse consenso tem reafirmado a importância da gestão pública nessa agenda política dos governos e temos visto, especialmente nos nossos países emergentes, uma centralidade na preocupação com a capacidade do Estado, justamente em prover essas políticas públicas e promover, principalmente, a inclusão social, em um ambiente de participação, em um ambiente de diálogo democrático. A dinâmica econômica e a crescente demanda social por serviços de qualidade tornam imperativa a superação desse antagonismo entre posições extremas, tanto entre o maniqueísmo político e da partidarização dos nossos problemas. A complexidade crescente dos mercados e das questões sociais e econômicas impõe soluções bem mais sofisticadas do que nós temos atualmente. À administração pública cabe viabilizar o ideal político nacional de Estado democrático de direito estabelecido em nossa Constituição Federal. E, nesse caso, são desafios dessa administração aprofundar os princípios democráticos e ampliar a capacidade de governança e governabilidade da máquina pública, em um contexto globalizado, caracterizado pelo entrelaçamento de direitos, interesses e procedimentos. O modelo de gestão pública que precisamos para viabilizar o Estado democrático deriva, como já é conhecimento de todos, de fundamentos políticos registrados em nossa Constituição, que estabelece a prevalência dos direitos sociais individuais, a supremacia do interesse público e a soberania popular, a participação e controle social sobre a nossa burocracia, a separação e a harmonia entre os três poderes, como já bem mencionou aqui o nosso ministro, a descentralização federativa, a autonomia dos entes federados, a cooperação Estado e sociedade com a constituição de redes de implementação de políticas públicas e, finalmente, os princípios da administração pública, a moralidade, a legalidade, a impessoalidade, publicidade e eficiência. A orientação político-estratégica desse governo é, portanto, que a ação estatal, isso eu queria frisar bem, a ação estatal ela é indispensável na formulação de políticas e na regulação da competitividade e na promoção do bem comum. E, nesse caso, precisamos de uma gestão pública focada em resultados para o nosso povo, com maior capacidade de governança e uma gestão pública democrática, aberta ao controle dos cidadãos, tanto direto quanto representativo. Para alcançarmos esse modelo de gestão pública, precisamos superar o modelo autocentrado de funcionamento. É importante fortalecer a capacidade de coordenação de governo entre os órgãos centrais e as suas entidades descentralizadas, os governos subnacionais
e as organizações do terceiro setor. A gestão pública democrática voltada para resultados requer a disseminação do planejamento estratégico e a implantação de sistemas de planejamento, orçamento e administração financeira com informatização de rotinas e de processos. Nesses últimos anos, avançamos muito em relação ao planejamento governamental. Destaco as mudanças metodológicas e de estrutura que foram introduzidas no atual plano plurianual, que pega o período 2012-2015, o nosso Plano Mais Brasil. Como a estrutura inovadora reflete uma concepção de planejamento fortemente influenciada pelas principais agendas executadas num período recente, ou seja, PAC, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros. Poderia passar o dia todo aqui falando sobre o novo PPA, mas vou limitar-me a citar rapidamente o rico e extenso processo de discussão interna no nosso governo e com representantes da sociedade civil organizada. Mais de 3.900 pessoas participaram em oficinas que contaram com a participação de todos os órgãos da administração pública federal, renovando a capacidade de planejamento federal em termos estratégicos e qualificando a interpretação de todo o governo sobre as condições necessárias para a implementação das políticas públicas. Através de um grande fórum interconselhos, participaram mais de 300 representantes de 33 conselhos nacionais e 4 comissões. Além disso, o governo federal, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento, realizou 5 diálogos federativos, um em cada macro-região do país. Em cada uma dessas 5 reuniões regionais, além dos secretários de Estado e seus assessores, participaram representantes das associações de municípios, discutindo-se os aspectos críticos e os impactos estratégicos para cada uma das regiões. Outra dimensão fundamental para uma gestão pública renovada é garantir aos órgãos e entidades públicos uma maior segurança jurídica na sua atuação. Repetindo aqui o que já disse o nosso ministro, que isso é essencial para trabalharmos no sentido da segurança do ordenamento jurídico administrativo e no seu alinhamento aos objetivos e aos interesses públicos. Temos que diminuir o contencioso e a judicialização da ação executiva do Estado e resgatar a capacidade de operação do governo na implementação de políticas públicas. Um dos maiores problemas da gestão estrito sensu, ao meu ver, é o processo crescente de criminalização do gestor público, que tem levado, muitas vezes, à paralisação da máquina pública. Hoje, quem faz ou quem executa se expõe aos riscos de ser punido por ter que atuar segundo normas obsoletas e, muitas vezes, defasadas e desatualizadas. A construção de um governo de qualidade, um governo democrático efetivo, pressupõe a combinação complexa de estruturas, normas e processos que conformem uma ordem institucional consolidada. Estruturar regras formais e informais implica induzir condutas compatíveis com os princípios básicos da administração, a eficiência, a moralidade, a impessoalidade, a legalidade e a integralidade. São princípios que se consolidam na construção do Estado moderno. Considero também relevante, ao lado da profissionalização, da capacitação e da atualização permanente dos quadros de servidores públicos, a promoção de orientação da burocracia à obtenção dos resultados esperados pela sociedade, sujeita à avaliação e controle dos cidadãos e das cidadãs. O modelo democrático de administração que defendemos pressupõe diretrizes e princípios claros de conduta e postura pública, especialmente dos altos dirigentes, e é uma exigência da sociedade. Ressalto a urgência de se ampliar a transparência da ação pública, em especial pela garantia de acesso do cidadão às informações. Além disso, chamo a atenção para a abertura de espaços de participação social por meio de conselhos, ouvidorias
e outros mecanismos de registro de críticas e reclamações e de participação direta. Finalmente, destaco a importância da cooperação internacional, especialmente com países em desenvolvimento que detêm realidades socioeconômicas e políticas mais próximas da nossa, da realidade brasileira. E nesse campo, recentemente, no Paraguai, o Brasil assumiu a presidência do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento, o CLAD, um dos mais importantes organismos multilaterais sobre gestão pública no mundo. Então, temos aí uma responsabilidade dessa direção ao longo dos 2 próximos anos. Nesses seminários, os senhores e senhoras terão oportunidade de debater sobre temas intimamente relacionados com a agenda que estamos propondo para a gestão pública. E esse debate é fundamental para podermos amadurecer propostas, realizar realinhamentos, identificar novos caminhos. Quero ressaltar a grande contribuição que esses ciclos de debates, direito e gestão, têm dado nesse sentido. Ao funcionar como espaço aberto de discussão e compartilhamento de visões e experiências entre comunidades profissionais da administração pública, o projeto tem ajudado a diminuir preconceitos e a integrar iniciativas. Nesse espaço têm participado especialmente advogados públicos e os gestores de políticas e atividades da administração pública. Mas temos ampliado o nosso público com o envolvimento de estudantes universitários e profissionais de outras áreas de conhecimento. O objetivo é criar oportunidade de quebrar barreiras, revisar ideias pré-concebidas e atenuar vieses que muitas vezes afetam negativamente a eficiência e agilidade das rotinas e procedimentos e a construção de consensos para a tomada de decisões. A gestão, dessa forma, não pode se dar à revelia da lei. Porém, é importante destacar também que, da mesma forma, a ordem jurídica não pode ser um obstáculo para a construção do país. Precisamos achar as alternativas mais adequadas e mais corretas para o nosso país. Hoje, nós teremos aqui a apresentação de 40 artigos selecionados e um total de 90, recebidos de todo o país. Os autores são provenientes de vários estados brasileiros, a saber, Paraíba, Sergipe, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, Paraná e Distrito Federal. Temos pessoas do governo federal, dos governos estaduais e municipais, e também do judiciário e do legislativo. Quero parabenizar a todos esses autores e desejar a todos e a todas um excelente trabalho e espero que tenhamos aqui, no final do dia, bons resultados para a administração pública brasileira. Bom dia. Ouviremos o deputado federal do PT pelo estado do Sergipe, senhor Rogério Carvalho. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar o senhor Luiz Inácio Lucena Adams, ministro de Estado da Advocacia Geral da União. Cumprimentar o secretário executivo do Ministério, adjunto do Ministério de Organização e Gestão, de Orçamento e Gestão, Walter Correia. Cumprimentar o Dr. Guilherme Estrada Rodrigues, consultor jurídico. Cumprimentar o deputado federal Luiz Pittman. Cumprimentar o Adriano Massuda, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Aldino Graef, assessor especial da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais. Queria também aproveitar para cumprimentar a doutora Valéria Salgado, que é uma entusiasta e uma grande companheira de trabalho, e queria começar falando e dando um testemunho da importância que os ciclos de debates têm tido para a formulação de caminhos inovadores na gestão pública brasileira. Recentemente, e aqui é importante a presença do ministro da Advocacia Geral da União. Um desses ciclos produziu um debate sobre modelos gerenciais
para a área de produção da saúde no Brasil. O Brasil, que é um dos únicos países do mundo que tem os seus entes federados como operadores de sistemas de saúde, importante que a gente diga isso, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem seus entes federados na condição de operadores de sistemas de saúde, o que significa que são os estados, os municípios e a União os grandes organizadores, os grandes detentores de toda a gestão e gerenciamento das ações de serviço de saúde. Se você fizer uma análise comparativa com países que têm sistemas há 60 anos, 48 anos, 50 anos, eles não têm os seus entes ou as suas estruturas governamentais diretamente relacionadas à operação do sistema de saúde. Então, nesse sentido, o Brasil carecia e ainda carece de um debate que resolva a organização produtiva. Nós não podemos achar que produzir atenção hospitalar, que é uma atividade produtiva das mais complexas que existe, só comparada ou podendo ser comparada à aviação civil, pela quantidade de tecnologias, de processos, tudo que se articula numa urgência que atende 500, 700 pessoas por dia, até 1.000 pessoas por dia, como nós temos no Brasil. Nós temos pelo menos 20 especialistas médicos, mais umas 15 outras profissões envolvidas, sem contar uma centena de tecnologias e mais outras centenas de processos que você precisa articular para produzir a ação e o cuidado à saúde. Como imaginar essa produção gerida no âmbito ou organizada, coordenada com os instrumentos da administração direta? É quase impossível. E eu queria parabenizar o Ministério do Planejamento, porque foi da iniciativa do Ministério do Planejamento que surgiu a ideia das fundações estatais. Em Sergipe, nós implantamos uma reforma gerencial em toda a área de produção de serviço, a área operacional da Secretaria de Estado da Saúde, se transformou em fundação pública de direito privado. E os resultados, no curto espaço de tempo, é que nós trouxemos para dentro do Estado toda a rede hospitalar que tinha sido terceirizada, que estava em processo de sucateamento e que já não tinha mais inteligência, nem gestora, nem na área assistencial, ou seja, nós tínhamos perdido completamente a capacidade de organizar, de produzir e de distribuir serviços hospitalares de saúde e serviços especializados, porque tínhamos aniquilado, ou seja, destruído aquilo que havia sido acumulado ao longo dos anos. Então, eu queria registrar a importância desse ciclo de debates e registrar o papel que o Ministério do Planejamento tem ao propor caminhos e a articular os diversos segmentos institucionais do Brasil para fazer esse debate. Óbvio, nós temos um caminho enorme pela frente para que a gente possa consolidar este modelo. Do jeito que está indo, eu acredito que num horizonte aí de 5 anos, nós vamos ter, a partir da experiência das fundações estatais e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, um modelo de organização produtiva para a área da saúde por dentro do Estado. Por dentro do Estado, como uma estrutura de Estado, né? Com controle público, com regras de negócio privado, né? Que é o ideal para que a gente possa operar numa situação tão relevante como é a área da saúde. Outra questão que eu queria trazer, e talvez esse seja a razão de eu estar aqui, é que em 2013 a nossa Constituição fará 25 anos e temos um desafio ao longo do ano de 2012, que é nos prepararmos
ou iniciarmos uma reflexão sobre o que essa Constituição trouxe para o Brasil, que institucionalidade se constituiu no Brasil, que avanços e que entraves e que questões precisam ser revistas nessa Constituição para que aquilo que foi imaginado no momento da elaboração das leis, né, da nossa Constituição, e o tempo que a gente vive, os desafios que a gente tem pela frente, o que é que nos obriga a rever ou a sugerir de revisão na nossa institucionalidade. Então, nesse sentido, nós temos debatido dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores e propusemos a criação de um grupo de trabalho para fazer uma análise do sistema de governo, uma reflexão sobre as nossas instituições democráticas, os órgãos de controle, todas as instituições que ganharam músculo e que tiveram um papel mais delineado a partir da Constituição de 88, e sobre democracia. Nesse sentido, a ideia é que a gente possa discutir, né, num grupo de trabalho, inicialmente, eu fiz uma proposição ao líder do PT para que a gente, junto com o presidente, encontremos um caminho institucional na Câmara dos Deputados para que esse tema venha para a ordem do dia, considerando o tempo de 25 anos, que é um jubileu que a gente precisa comemorar, e a gente precisa ter uma reflexão sobre esse período. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente possa discutir o nosso sistema de governo, que é um sistema de governo híbrido, que é um sistema de governo que coloca o Congresso Nacional como uma instância de governo e que toma decisões executivas. O Congresso Nacional não é só uma casa legislativa, ela é uma casa executiva, legisla para definir os caminhos executivos, ou seja, é um parlamento muito semelhante aos parlamentos dos países que têm um sistema de governo parlamentarista. E, às vezes, a gente quer do Congresso, a gente não quer que o Congresso aprecie medidas provisórias, a gente acha, o Congresso está sendo atropelado. Não, foi uma opção que foi feita em 1988, que a gente precisa refletir. Essa inovação está sendo bom para o Brasil, está sendo bom para a democracia, e o elemento que tem que trazer para o debate, para balizar o debate, está sendo bom para a democracia. O país está funcionando, o debate está tendo transparência nas grandes decisões do país. Eu acho que é essa questão que deve embasar o debate que deve ser feito e a reflexão que deve ser pautada. A outra questão é o equilíbrio entre governo e Estado. A vontade popular, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser manifesta. E a cada ciclo de governo, né, a possibilidade da renovação, da inovação, da ousadia, que vem das ruas, das demandas sociais, das questões sociais, que pode ou não virar direito, que pode ou não se institucionalizar, que pode ou não virar uma política permanente, mas isso precisa ter a força do voto, e isso está representado nos governos. Nós estamos tendo governos cada vez menos com capacidade de ousar, com capacidade de refletir o interesse da sociedade, e nós precisamos debater isso. O que está acontecendo? Nós estamos deixando os governos menores, com menos capacidade de realizar e de executar, porque criamos uma institucionalidade poderosa, né, insensível, burocratizada. O que está acontecendo? Nós precisamos fazer essa reflexão. E precisamos fazer essa reflexão com foco na democracia. A democracia é o valor que precisa ser preservado, e nós precisamos refletir sobre isso. Quais são os ajustes que precisam ser feitos? Onde é que nós carregamos na mão com medo de governos autoritários? Porque a gente vinha de uma tradição de governos autoritários. Será que a gente,
ao colocar na Constituição e a tirar determinadas prerrogativas dos governos, a gente não estava com medo dos governos autoritários e acabamos criando um caminho menos forte para os governos democráticos, governos que vêm da expressão da vontade popular. Então, acho que esse debate nós temos que fazer. Outra questão é sobre o federalismo, ou seja, a nossa estrutura federativa. Tanto do debate fiscal, que está emperrado, que ninguém assume esse debate, né? A necessidade da gente ter a união com uma... E fazer a reflexão sobre essa ideia de que a união ela é muito poderosa, ela detém a maior parte dos recursos. Isso é uma ideia que é real, mas a gente precisa avaliar até que ponto isso é saudável para um país continental. Um país com grandes desigualdades sociais nas diversas regiões. Esse debate e esse caminho é acertado, não é acertado? Qual o ajuste que a gente precisa fazer neste campo? Onde é que a gente precisa interferir? Como é que os legisladores podem pensar essa questão? Outro tema são os modelos gerenciais. Como que a Fundação Estatal, por exemplo, é um modelo para a organização produtiva de setores que a Constituição de 88 deu como responsabilidade, porque incluiu demandas sociais como direitos de cidadania, como direitos, ou seja, incluiu pelo direito, ou seja, consolidou toda uma luta social. Então, como estruturar modelos gerenciais mais eficientes? Mas, além disso, como organizar a ação intergovernamental dos governos municipais, com governos estaduais, que modelos contratuais precisam ser desenvolvidos, que instrumentos de governança interfederativa nós precisamos desenvolver ou apresentar para a sociedade, para que esta federação, com responsabilidade sobre o cidadão, que não se divide, que não deixa de ser cidadão quando sai do território do município, do território do Estado, e que são portadores dos seus direitos e que se deslocam em todo o território nacional, como é que a gente organiza, pensando a saúde, pensando a assistência social, pensando as áreas sociais que incluíram esse cidadão pelo direito? Então, esse é um debate. E, por fim, nós precisamos sair do debate do fazer para, do representar e governar, fazer para, governar para, né? Educar, como é que se diz? Criar a estrutura de educação para. Nós precisamos e estamos no tempo do fazer com. Então, não se faz e não é possível a gente legitimar o nosso sistema democrático se nós não avançarmos para ou criarmos uma reflexão, ou diretrizes, nós temos que abrir o debate sobre a democracia participativa no nosso país. Aquilo que foi no passado uma marca, por exemplo, do meu partido, o orçamento participativo, é menos do que a gente precisa hoje. A gente precisa, por exemplo, na questão da mobilidade urbana, na questão da sustentabilidade das cidades, na questão, em vários temas, ou a gente debate e decide com os cidadãos, ou nós não teremos sucesso. Talvez essa seja a chave fundamental para que a gente retome o papel da política, o papel dos políticos na sociedade. É incorporar a dimensão do fazer com. Não é a delegação representativa passaria a não ser absoluta, né? E passaria a ser a forma para legitimar aquele que vai coordenar o processo de debate, o processo de construção das decisões coletivas que devem se transformar em leis, que devem se transformar em direitos, se transformar em algo que se mantém, que se institucionaliza. Então, eu queria agradecer, dizer, Valéria, que o nosso grupo, eu apresentei, Walter e ministro, nós apresentamos ao líder do governo e ao líder da bancada um requerimento propondo a criação de uma comissão especial para debater esses temas. E aí, institucionalmente, nós poderíamos cooperar
o Poder Legislativo com o Executivo, nesse grande debate que o Brasil precisa fazer. O Brasil está mudando, o Brasil está se complexificando, o Brasil tem um desafio de se transformar numa grande potência, não só econômica, mas organizacional, democrática, de inclusão, que respeita, que tolera as diversas, tolerante do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural. Ou seja, nós temos condição de nos transformarmos numa grande potência civilizatória. E o Congresso, nem o governo, aqui no caso o Poder Executivo, podem abrir mão de fazer esse debate e de estar preparado para esse debate que pode nos transformar numa grande, veja o que eu vou dizer, numa grande potência civilizatória. Nós estamos vivendo uma crise civilizatória na humanidade. E o Brasil tem potencial de ser, mais do que qualquer outra coisa, essa grande potência civilizatória, graças à contribuição que este brasileiro, que construiu a sua vida e a sua história nessa perspectiva civilizatória, que foi o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Bom, neste momento fará uso da palavra o deputado federal do PMDB pelo Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar de Gestão Pública, senhor Luiz Pittman. Após a palavra do nobre deputado, o ministro Adams, o secretário Walter Correia e o deputado Rogério Carvalho terão que se ausentar por motivo de agenda. Portanto, neste momento, com a palavra, o deputado Luiz Pittman. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria cumprimentar o nosso ministro Luiz Inácio Lucena Adams, da Advocacia Geral da União, Dr. Walter Correia, secretário executivo do Ministério do Planejamento, adjunto, deputado federal, colega da Câmara, Rogério Carvalho, Sergipe, Dr. Guilherme Estrada Rodrigues, consultor jurídico da AGU, Aldino Graef, assessor especial da Casa Civil, Adriano Massuda, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, e Dr. Fausto Pereira dos Santos, assessor especial do Ministro da Saúde. E, em nome de todas as mulheres, gostaria de cumprimentar a doutora Valéria, que tanto tem trabalhado pela gestão pública do país. Quero parabenizar a todos que prepararam o seminário, que entra num momento bastante diferenciado do Brasil e, com certeza absoluta, 2012 será a discussão principal nas eleições municipais e em todo o Brasil. Gestão pública. Quero iniciar colocando uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre competitividade. Só isso já justificará esse debate que nós estamos fazendo e o que é necessário fazer em 2012 para melhorarmos a gestão pública. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita em 133 países, organizado pelo Fórum Econômico Mundial. O Brasil, de 133, ficou em 56º. Até aí, justificável. Estamos no meio termo. Mas quando separamos o privado do público, privado, 27º. Público, 128º. Isso demonstra o tanto que temos que discutir, o tanto que temos que trabalhar sobre gestão pública. O Congresso, preocupado com isto e definitivamente disposto a entrar nesse debate nacional, criou a Frente Parlamentar Mista para o fortalecimento da gestão pública. 240 deputados e senadores de todos os estados e de todos os partidos
passaram, a partir desse último mês, a fazer parte dessa nova frente parlamentar. Ela vem para somar, junto com o Executivo, junto com o Judiciário, para buscarmos exemplos que deram certo, buscarmos também a entender os exemplos que deram errados e por que deram errados. Nós temos no Brasil estados que se diferenciaram na gestão pública. E temos no Brasil muitos estados e municípios que virou e existe hoje uma frustração nacional com relação ao modo que o gestor público tem administrado. Numa eleição municipal que se aproxima, nós teremos que levar esse debate para o Brasil. É impossível pensarmos que a gestão pública possa ser feita ainda da maneira como se administrou muitos e muitos lugares nesse Brasil nos últimos tempos. Nós temos que discutir por que não se tem, inclusive nas prefeituras, uma carreira de gestor público. Que quando o prefeito, o governador, entre, não tem uma estrutura que funcione permanentemente de gestor público, como é hoje no Banco Central, por exemplo. Muda-se diretores, muda-se presidente, mas o Banco Central está dando a estabilidade do país na moeda. Nós temos acompanhado a nossa presidenta Dilma, sempre trabalhando e dizendo que país desenvolvido é país sem miséria. Não temos dúvidas disso. País desenvolvido é país também sem corrupção. Agora, o melhor remédio para combater miséria, corrupção, é a responsável e eficiente aplicação dos recursos públicos. Como nós vamos fazer a eficiência para sair lá do 128º e entrarmos aonde nós nos enquadramos? No 8º. Nós somos a 8ª, indo para a 7ª e talvez para a 6ª, potência mundial. Nós melhoramos tantos índices de pobreza, índices da economia, e não conseguimos melhorar o índice principal para acabarmos com esses males, que é a gestão pública. Esses deputados federais e senadores implantam definitivamente, no início do ano, esta frente parlamentar para o Brasil. Dentro da Câmara dos Deputados e Senadores, na semana passada, todo o rito necessário para ela começar a funcionar, com o seu estatuto, com a autenticação das assinaturas, com a participação de cada deputado e cada senador, se consolidou. Início do ano, nós entraremos nesse debate nacional. Vocês todos podem, com certeza, contar com mais esse instrumento para melhorar o nosso índice principal. Não tenho dúvidas que esse tipo de debate que acontece hoje, com a presença de gestores públicos, com a presença de nós que estamos hoje na frente e que a população paga lá seus impostos na ponta, olhando para que nós todos consigamos melhorar a vida deles. E cabe a nós esta responsabilidade.
eu queria entregar para o ministro Luiz Inácio e mostrar para vocês o que saiu do prelo ontem e que vai caminhar ao Brasil todo, que é a nossa nova marca, tá? Por um Brasil unido pela eficiência administrativa. Isto é, a nossa diversidade, ministro, o nosso povo, segurando o nosso Brasil e pedindo para nós todos melhorarmos na eficiência administrativa. É isso que falta para nós definitivamente estarmos enquadrados no mundo todo como uma grande potência. Muito obrigado. Bom, portanto, neste momento, as autoridades, o ministro Luiz Inácio Lucena Adams, o secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Walter Correia, o deputado federal Rogério Carvalho, terão que se ausentar para cumprimento de agenda. Daremos continuidade a esta mesa de abertura. Bom, neste momento, ouviremos o consultor jurídico da Advocacia Geral da União, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, senhor Guilherme Estrada Rodrigues. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Pittman, doutor Adriano Massuda, doutor Aldino, doutor Fausto Pereira. Eu gostaria de primeiramente cumprimentá-los por se disporem a dedicar uma parte do seu tempo, do precioso tempo, para prestigiar a abertura desse evento, que reflete um momento especial, um fechamento de ciclo, é um fechamento do ciclo de debates de Direito e Gestão Pública do ano, e é um momento em que todos nós nos reunimos com nossa produção acerca do tema para apresentar, debater em público. É um momento de síntese de tudo que foi produzido. Primeiramente, eu gostaria de salientar, e infelizmente não vou poder fazer esse elogio na frente do ministro Luiz Inácio. Eu venho de uma casa, a Advocacia Geral da União, que tem andado aos saltos. E a gestão do ministro Luiz Inácio promoveu um novo salto. Esse novo salto, ele se traduz numa aproximação da argumentação jurídica com a gestão, a implementação, a formulação de políticas públicas. Hoje nós podemos dizer que a Advocacia Geral da União ela fez um movimento sob o amparo e a diretriz do ministro Luiz Inácio para fazer um apoio muito mais efetivo à formulação e à defesa das políticas que são decididas pelas instâncias legitimadas do país. Eu gostaria também de agradecer ao Ministério, agradecer ao IPEA por esse momento, essa possibilidade. Essa diretriz que o ministro Luiz Inácio deu à Advocacia Geral da União possibilita à consultoria jurídica do Ministério uma aproximação com a gestão, através da Secretaria de Gestão. Às vezes achamos que consultoria jurídica e Secretaria de Gestão parecem ser uma só unidade na construção e na implementação e na construção de estruturas que permitam a implementação das políticas públicas. E a aproximação do IPEA, que traz um sentido de avaliação, um sentido de reflexão teórica em cima do que estamos fazendo em termos de gestão e em termos de aproximação do discurso jurídico com a gestão pública. E vivemos agora um novo passo com a aproximação do Parlamento. Para nós é importantíssimo, deputado Luiz Pittman, que
essa aproximação entre formulação de políticas, do discurso jurídico, da avaliação e da reflexão teórica, ela venha logo sucedida pela reflexão, pela apresentação das nossas inquietações junto ao Parlamento. O Parlamento é a instância de transformação das decisões políticas no ato jurídico. É a decisão da forma como as políticas públicas vão ser implementadas, como o Executivo vai agir na implementação dessas políticas. Portanto, trazer o Parlamento para essa mesa e para essa instância de debates, para nós é fundamental. Eu gostaria apenas de fazer um adendo. O deputado Luiz Pittman falou sobre competitividade. É evidente que a busca de eficiência de gestão é uma busca constante. A eficiência que se atinge hoje deve ser menor do que a eficiência que nós vamos atingir amanhã. Essa eficiência, e os diagnósticos demonstram, ela é muito estratificada dentro da própria gestão pública. Nós temos níveis diferenciados de eficiência. Temos que encontrar meios de espraiar algumas ilhas de eficiência da administração pública para o contexto da administração pública, nas diversas esferas federativas e nos diversos tamanhos de entes federativos. Isso é um desafio tremendo, e esse desafio é o que vai poder levar a competitividade da administração pública, a competitividade do Brasil através da sua gestão pública como um todo, à frente para a construção de um Brasil que se traduza um Brasil muito mais eficiente, muito mais desenvolvido social e economicamente. Eu gostaria de saudar também a presença da Casa Civil da Presidência da República aqui nessa mesa, que é, na verdade, a instância decisória máxima que nós temos dentro do Poder Executivo. Todas as nossas reflexões e inquietações, elas sempre terminam na Casa Civil da Presidência da República, como instância do Poder Executivo apta a tomar a última decisão acerca da implementação e das novas formas de gestão que implementaremos. Diante disso, eu novamente saúdo que tenham aberto espaço na agenda. Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a presença da Valéria. A Valéria tem sido a nossa parceira máxima na aproximação, na elaboração, na formulação dos ciclos de debates. Eu acho que esse ano de 2011 conseguimos avançar um pouco, mas conseguimos pavimentar um caminho muito que se mostra muito interessante para 2012, na forma do secretário executivo expôs e o deputado Luiz Pittman também expôs. Muito obrigado a todos e bons trabalhos nesses próximos 2 dias. Bom, com a palavra o assessor especial da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República, senhor Aldino Graeff. Prezado deputado Luiz Pittman, coordenador da Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Administração Pública, que é um fato novo, extremamente relevante para a nossa atividade da administração pública. Doutor Guilherme, consultor jurídico do Ministério do Planejamento, doutor Adriano, Ministério da Saúde, colegas servidores aqui presentes. Fico muito satisfeito e, de uma certa forma, apesar de hoje estar exercendo uma função diferente, com uma pontinha de orgulho. Está aí a nossa querida doutora... Estou ficando velho, esqueço, né? Valéria.
nossa companheira de jornada desde os tempos do Ministério do Trabalho, há 2, 3 anos atrás, quando se iniciou esse processo. Na verdade, eu tinha ficado 6 anos fora da administração direta do Poder Executivo, e ao retornar ao Ministério, junto com outros colegas na Secretaria de Gestão, nos deparamos com uma realidade bastante cruel e que todos aqui presentes sentem no dia a dia, que são as dificuldades que os gestores públicos encontram pelos exacerbados processos de controle absolutamente necessários e que todos nós reivindicamos, mas que por uma série de circunstâncias se exacerbaram ao longo do tempo. Dificuldades pelos processos de judicialização que se vivia a todo momento, produto também da fraqueza da nossa administração pública, que se deteriorou ao longo de muitos anos e que está se recompondo lentamente, mas não no ritmo necessário para constituir o instrumento necessário para poder servir a população da maneira como a Constituição exige. E iniciamos naquele momento um processo de reflexão sobre as possibilidades de mudança, e nós iniciamos com um passo muito pequeno, que foi o de aproximar a Secretaria de Gestão com a nossa consultoria jurídica, no sentido de que a área jurídica pudesse participar desde o começo dos nossos projetos e que não ficássemos um de um lado, outro do outro, às vezes atirando uns contra os outros, mas de unir esforços no sentido de criar ambiente mais propício de conhecimento mútuo dos problemas e enfrentá-los conjuntamente. Disso resultou, posteriormente, a iniciativa desse seminário sobre democracia, direito e gestão pública, também com a parceria da Associação Nacional dos Procuradores do Ministério Público, que também entenderam, a associação compreendeu os problemas e se tornou disponível para iniciar um processo de aproximação e de diálogo. E lançamos também o Fórum Nacional de Gestão Pública no âmbito do programa GESPública, no Ministério do Planejamento, em conjunto com o MBC, e lançamos no evento do CONSAD daquele ano também a Carta de Brasília, com um chamado à mobilização em defesa da administração pública, em defesa da eficiência, da procura pela eficiência da administração pública, da melhoria dos serviços públicos, da implantação da gestão para resultados, e que, segundo todos os nossos entendimentos, caminhava num plano político de ampla participação da sociedade, dos diversos segmentos e principalmente do estamento político, na reformulação de uma série de normas hoje vigentes. E que isso não poderia acontecer exclusivamente no âmbito do Poder Executivo. Mas era necessário caminhar paralelamente aos processos de articulação dos diversos segmentos da burocracia no âmbito do Poder Executivo e ao mesmo tempo, de articulação federativa, de articulação dos atores sociais e políticos, para que nós pudéssemos chegar a um momento de uma consciência coletiva na necessidade de mudanças. E por isso que eu acho extremamente relevante a participação, nesse momento, da Frente Parlamentar, pelo fortalecimento da administração pública, que é um fato novo e que pode permitir uma articulação mais livre, menos impregnada das pressões do dia a dia na aprovação dos processos legislativos, com a organização de debates e no diálogo entre o Poder Executivo e Legislativo e entre o Poder Legislativo e Executivo com os entes federados, que é fundamental também nesse processo. Eu acho que a Frente Parlamentar pode vir a cumprir um papel extremamente importante nas mudanças para a administração pública nos próximos anos, se ela se dispuser a enfrentar conjuntamente com o Poder Executivo, com os servidores públicos, esse desafio. E, de uma certa maneira, a gente se alegra também com as palavras do deputado Rogério Carvalho e talvez refletindo um momento que nós não temos há 20 anos ou 25 anos, de pensar novamente a Constituição, de refletir sobre a Constituição brasileira e a possibilidade de mudanças para que a nossa administração pública seja mais eficiente.
Durante anos trabalhei no ambiente da ciência e tecnologia, e lá a gente aprendeu que o conhecimento científico no mundo, ele está dobrando num ritmo de praticamente 7 a 5 anos que se dobra o conhecimento científico de toda a humanidade. Isso é um ritmo extremamente acelerado e que tende a crescer. E se a gente não tomar cuidado e não tomar providências, daqui um pouco o conhecimento científico mundial se dobrará em tempo inferior ao tempo necessário para nós realizarmos uma licitação, talvez uma tomada de preços que normalmente leva 1 ano. O que é um absurdo, ou seja, se nós queremos sobreviver como nação e cumprir um papel relevante internacionalmente, nós vamos ter que repensar isso. O desastre no Japão nos mostrou que 1 mês ou 2 depois as estradas destruídas foram reconstruídas. Quanto tempo nós levaríamos aqui? É claro que não podemos renunciar ao princípio da impessoalidade, da moralidade, da economicidade na administração pública, mas é possível repensar as nossas normas e nossos processos para que possamos ter uma administração mais eficiente. E uma administração que é diferente da administração pública de 20, 25 anos, ou de antes da Constituição, digamos assim, de 1988. Minha crítica ao documento, principal crítica ao documento dos juristas que trabalharam com o Ministério do Trabalho e elaboraram um projeto de lei orgânica, é que nós não podemos mais pensar a administração pública, a prestação de serviços públicos, desde a ótica única e exclusivamente do Poder Executivo Federal. O Decreto-Lei 200 foi uma expressão de uma realidade concreta da década de 60 e 70 em nosso país. Regime autoritário, autocentrado no Poder Executivo, totalmente diferente daquilo que se construiu a partir da redemocratização e da nova Constituição. Hoje, muitas normas que antes passavam apenas pelo Poder Executivo passam necessariamente pelo Legislativo. Então, nós temos que pensar o processo de articulação executivo-legislativo, porque a iniciativa são do Executivo, a aprovação final do Legislativo. Temos que pensar isso de forma a ser ordenado nos nossos processos de trabalho. Não podemos pensar hoje um documento de administração pública que não fale do SUS, Sistema Unificado de Prestação de Serviços de Saúde em todo o país. No Sul, na articulação de alguns atos de mudança constitucional, mas independente disso, não podemos mais pensar qualquer coisa pública, pelo menos o atendimento ao cidadão, sem pensar na articulação nos entes federados. Nesse momento está reunido o Comitê de Articulação Federativa, assinando uma nova norma, uma portaria interministerial sobre a transferência de recursos para estados e municípios, que foi um processo de longa maturação. Desde a época da marcha dos prefeitos, com os seus reclamos contra excesso de burocracia e formalismos, e um processo longo de discussão interna no Executivo, mas que agora se traduziu, ainda no campo infralegal, mas uma norma que flexibiliza fortemente essa relação. Então, as próprias normas hoje têm que ser negociadas e pensadas conjuntamente entre a União, Estados e municípios. Projetos de lei sobre administração pública muitas vezes impactam fortemente os cofres municipais e estaduais. Isso precisa ser pensado conjuntamente. Então, eu fico muito satisfeito de estar retornando a essa iniciativa do Ministério do Planejamento. Quero cumprimentar o Ministério, os servidores que se dedicam a esses processos, a organizar esses processos, e eu espero que o seminário possa refletir sobre alguns desses aspectos que a gente tanto necessita modificar, e que nós possamos, nos próximos anos, num novo momento da história, quando todos os partidos, os grandes partidos políticos, na verdade já exerceram o poder político, seja no âmbito federal, estadual, municipal, e, portanto,
têm hoje experiência acumulada e conhecem mais de dentro os problemas enfrentados pela administração pública, eu espero que possamos também partir para modificações mais significativas que permitam uma administração pública mais eficiente e que a revolução gerencial que chegou há muito tempo nas empresas privadas possa também impactar positivamente a administração pública. Muito obrigado. Ouviremos o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, senhor Adriano Massuda. Bom dia. Queria cumprimentar o excelentíssimo deputado Luiz Pittman, parabenizar pela iniciativa da Frente Parlamentar, que cria um instrumento de fortalecimento da administração pública no âmbito do Congresso Nacional. Cumprimentar e parabenizar o meu colega Guilherme Estrada, da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, junto com a Valéria na organização deste importante seminário. Cumprimentar e também agradecer pelo todo o apoio que a Casa Civil tem nos dado. Eu acho que o Ministério da Saúde tem dado bastante trabalho esse ano, né, Aldino? O ministro Padilha tem esforçado bastante, por determinação da presidenta Dilma, de trabalhar na melhoria da gestão do Sistema Único de Saúde. Por conta disso, esse seminário que discute democracia, direito e gestão pública é um seminário que trata de temas bastante caros, para a área da saúde. O deputado Rogério Carvalho, que já teve a experiência de ter sido secretário municipal de saúde da cidade de Aracaju, secretário de Estado do Estado de Sergipe, e pôde viver os desafios que é ser gestor de saúde no Brasil, pôde fazer uma fala aqui que demonstra um pouco da importância que os temas tratados nesse seminário têm para a área da saúde. Desde repensar as relações federativas, desde repensar as relações, o modo de produção da saúde, que é um modo de produção extremamente complexo, que envolve vários fatores, e a gente precisa repensar o modo de administração pública dentro dessa perspectiva da característica da produção no campo da saúde, para que a gente possa conseguir garantir assistência à saúde de qualidade para a nossa população. Esse seminário ele também debate temas como o direito e o acesso a serviços e insumos em saúde. A gente acabou de fazer um seminário organizado pela Conjur, do Ministério da Saúde, teve a participação da Advocacia Geral da União, em que debateu a judicialização da saúde, um assunto extremamente importante de ser discutido. Um outro tema que temos trabalhado junto com o Ministério do Planejamento, com a Casa Civil, é a questão do gerenciamento dos insumos estratégicos no campo da saúde, que também são insumos complexos de serem geridos. Então, o Ministério da Saúde, por uma série de motivos, vê esse seminário como um seminário muito importante e nos colocamos à disposição para ser estudo de caso, para que possamos ser estudados. Enfim, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e a gente trabalha muito com isso. A aula teórica é uma coisa que não gosto muito de dar para meus alunos, eu gostava de fazer a discussão de caso, porque na discussão de caso é que você consegue entender a complexidade do problema na sua realidade. Então, nos colocamos aqui à disposição para ser protagonistas no enfrentamento dos desafios que a administração pública, a gestão pública tem, e acho que num governo como esse, que a presidenta Dilma afirma as políticas sociais, dando sequência ao governo do presidente Lula, como uma forte diretriz, a reforma do Estado na perspectiva de garantir a ampliação de direitos, acho que estamos aí
dispostos para contribuir no que a gente puder. Muito obrigado, bom seminário para todos e todas. Bom, para o encerramento desta mesa de abertura, fará novamente uso da palavra o consultor jurídico da Advocacia Geral da União, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, senhor Guilherme Estrada Rodrigues. Gostaria de agradecer as palavras do Dr. Adriano e gostaria de salientar também que o Ministério da Saúde tem sido um parceiro constante do Ministério do Planejamento. As ligações do ministro Padilha, a partir das 11 da noite, elas são muito motivadoras para que nós demos a devida ênfase em relação à importância que a gestão da saúde tem para nós. Ainda agora à tarde teremos um novo encontro entre os nossos dois ministérios para avançar um pouco mais na implementação de algumas estruturas que precisam ser aperfeiçoadas, melhoradas, expandidas, no que diz respeito à incorporação de tecnologias na área de saúde. Eu gostaria de aproveitar esse momento também, já dando, digamos assim, uma abertura para esse novo viés da administração pública, que é a questão da participação. Gostaria de abrir a palavra, saber se algum dos presentes gostaria de fazer uso ou observar alguma coisa, colocar algum tema, alguma sugestão. Muito bom dia, eu sou Valmir Dantas, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Queria parabenizar a nossa amiga Valéria, né? Já fomos parceiros em várias iniciativas. Sabemos a dificuldade que é botar em pé um seminário desse, a mobilização tremenda que leva um tempo grande, né? E a gente sempre tem surpresas e acho que gratas surpresas, né? Acho que deputado, a criação dessa frente parlamentar é alguma coisa que o próprio Aldino sinalizou que em 2009, na Carta de Brasília, isso estava posto como um desafio, né? Ou seja, precisamos muito do parlamento ladeado com a gestão, porque é onde se constrói, né, um quadro normativo mais geral, né? E queria aproveitar essa oportunidade para dizer que a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas, né, quer aproveitar essa oportunidade para ampliar a interlocução com o parlamento, né, que acreditamos que essa carreira, que tem quase 1000 profissionais de alto nível, pode contribuir muito, né, na perspectiva que o senhor mesmo colocou, da profissionalização do serviço público, né? Então, um pouco de colocar nossa competência aí dessa carreira um pouco a serviço do trabalho de vocês. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Genivaldo, eu também sou especialista em políticas públicas, né? Eu estive olhando aí os temas do seminário e notei a ausência do tema logística pública. Eu acho que esse tema tem que ser, nos próximos, inserir esse tema talvez no 4º seminário. Só isso. Ontem, meu nome é Juliano, eu sou procurador federal. Já é o 2º ano que eu participo nesse seminário. E ontem eu tive a oportunidade de assistir um seminário produzido pelo Valor Econômico, em que discutiu-se os avanços da gestão pública. E, dentro da perspectiva da iniciativa privada, com o senhor Jorge Gerdau, que participa de um grupo de modernização, representantes de consultorias, com o INDG, e me pareceu que o ponto central foi a discussão em relação dos processos que precisam ser modernizados dentro da administração pública. Dentro da iniciativa privada, como já foi dito aqui, já existem muitas metodologias. E eu tive pensando de ontem para hoje, e fazendo um link, né, com o que eu vou expor mais para frente, eu acho que seria interessante, do ponto de vista, quem sabe, porque essa metodologia, que já é aplicada em vários estados, como Recife, Minas Gerais, algumas prefeituras, no Tribunal de Justiça, pode ser, quem sabe, um assunto a ser tratado em lei.
que, quem sabe, pode permitir a estratificação, né, e a criação de uma postura de trabalho mais eficiente nas diversas políticas públicas. Eu acho que esse seminário é de extrema importância, esse diálogo. Eu também sou aluno da pós-graduação em Direito, estou fazendo doutorado, e a gente vê todos os dias, sou formado em Administração Pública, a gente vê justamente a dificuldade que a administração tem em conversar com o direito e a falta de concatenação dos atos. Então, minha participação agora, nesse momento, era no sentido de, quem sabe, pensar um projeto de lei de uma metodologia de aplicação de metas, objetivos, de resultados, que possa sintonizar os operadores de direito com os administradores públicos. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Almira, eu sou servidora pública e participo do movimento sindical. A gente gostaria de colocar uma coisa aqui para o debate, ou para possíveis debates futuros, que é a relação entre o Estado, a administração pública e o próprio servidor público nas instâncias de participação dessas discussões. Nós temos acompanhado a implementação, a tentativa de implementação, desde o plano diretor do Bresser Pereira, nesse modelo gerencial, e vimos frustrados alguns processos que, no nosso entender, agrava mais ainda algumas contradições internas organizacionais enquanto estrutura. E aí, esse debate também a gente vê um debate que tem muitos equívocos quando se tem uma participação onde a representatividade é um pouco blindada. E que esse próprio modelo gerencial, ele traz no seu bojo alguns pontos que não foram tratados, e quando tratados de formas equivocadas, a gente vai pontuar um deles. Está perceptível a colocada dos cargos em extinção a longo prazo, com a substituição pela racionalização de apenas 2 ou 3 cargos nesses novos planos de cargo, que são os 22 a 23 planos de cargo. E essa substituição não se dá com o pensamento de como vai ser repassado a memória técnica de cada órgão, de cada instituição. Quando você pede uma substituição quase que plena, numa forma abrupta. E isso tem que ser discutido, porque não vai melhorar o quadro que está, muito pelo contrário. Porque o conhecimento científico, ele não se passa sem uma dedução de que aquilo vai ter um trabalho por aqueles que estão na casa, e que não se dá do dia para a noite pelos que estão entrando. E os que estão entrando, eles trazem um conhecimento acadêmico, que o conhecimento acadêmico, ele precisa ser limado para se adequar à realidade do dia a dia. E isso tem que ser discutido. A outra coisa que nós temos colocado é que existe uma frente parlamentar com a participação de mais de 200 deputados, que há uma discussão de fazer frente a essa participação desse debate entre os dois lados, o Estado e o servidor público. E isso tem que ser implementado, isso tem que ser usado. A própria mesa de negociação, ela é falha quando ela blinda a participação de alguns setores que não são exatamente representativos. Isso tem que ser discutido, porque senão não vai dar em bons resultados. Eu gostaria de agradecer a todos, mas nós vamos precisar desfazer a mesa. O deputado Luiz Pittman e o doutor Aldino têm compromissos inadiáveis no momento. Bom, agradecemos às autoridades que participaram desta mesa de abertura. Uma salva de palmas. Bom, senhoras e senhores, informamos que teremos à tarde a apresentação de artigos selecionados na convocatória realizada pelos ciclos de debates. As atividades serão realizadas neste mesmo local, que será dividido em 3 partes, 3 salas. Os participantes poderão escolher dentre os temas. São eles: limites da autonomia administrativa e do controle sobre o Poder Executivo, equilíbrio democrático e controle social e novos rumos para a gestão pública. Comunicamos também que os senhores e senhoras poderão retirar na recepção deste evento o voucher para o almoço, que será servido no restaurante deste hotel a partir das 11h30. Então, a partir das 11h30, o restaurante já estará aberto para receber os participantes e para o almoço deste evento. As atividades dessa manhã estão encerradas, retornaremos às 14 horas. Portanto, um ótimo almoço a todos.